Você também tem dificuldade com o verbo to be? Ele realmente parece um monstro, né? Tipo, ele dá. Acho que ele e o present perfect são os assuntos que mais congelam a gente. Mas não se preocupa não, porque hoje eu vou te ensinar para você entender esse negócio de uma vez por todas. Preparado? So, let's get started. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Eu já vou te avisar, tá? O que eu vou fazer aqui é um resumão com um exercício do verbo to be. Mas, se você quiser estudar o verbo to be a fundo, em todas as formas, entender por que ele é desse jeito, por que parece tão difícil, dentro do método inglês na prática, a gente tem uma aula só sobre o verbo to be, com prática, com interação, com exercícios, com redação, para você treinar realmente o verbo to be e todos os outros tempos verbais, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de conhecê-lo. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Se na sua frase você fala de ser ou estar, eu sou, eu estou, nós somos, nós estamos, nós seremos, nós teremos, nós estaremos, na verdade, né? Eles estavam, nós estávamos ou éramos. Você vai falar de ser ou estar, é o verbo to be. Não vai falar disso, não é verbo to be. Pronto! Se você vai falar, por exemplo, do verbo to like, que é gostar, então você não vai usar o verbo to be. É simples. Só que pra gente aprender o verbo to be, a gente precisa aprender com alguns pronomes. O que são os pronomes? São as pessoinhas. Eu, quando a gente estava estudando, ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu lembro disso até hoje. Em inglês, nós temos também I, you, he, she, it, we, you, agora no plural, they. Pronto, essas são as pessoas, os pronomes que a gente usa no inglês, tá? Mas para você entender o verbo to be, a gente vai fazer na prática. Você vai ver várias frases usando as estruturas do verbo to be, tá bom? Primeiro vamos ver o verbo to be com o pronome I, eu. I am a teacher. Eu sou um professor ou uma professora. Am I a teacher? Eu sou uma professora. I'm not a teacher. Eu não sou uma professora. E qual que é a diferença que a gente percebe? Afirmações, o verbo to be vem depois do pronome. I am. Eu sou. Sempre que você for usar o I, você vai usar am. Eu sou. Eu estou. Vai fazer uma pergunta? Então o verbo to be vai antes do pronome. Am I a teacher? Vai fazer uma negação? I am, igual a afirmação, com not. I am not ou I'm not. Vamos ver agora com you. You are so smart. Are you smart? You are not smart. Mesma coisa. You are, porque com you nós usamos are. Vai fazer uma pergunta? Coloca o are antes do pronome. Vai fazer uma negação? You are, assim como uma afirmação, you not. Ou you aren't. Pode ser também. Agora vamos ver com o pronome ele ou ela. He ou she. Dá uma olhada. He's a good friend. Ou she's a good friend. Primeiro o pronome e depois o verbo to be. E qual que é o verbo to be para he ou she? Is. Is he a good friend? Is she a good friend? Ele é um bom amigo? Ela é uma boa amiga? O que a gente vai fazer? Joga lá pra frente. Is he or is she a good friend? He's not a good friend. She's not a good friend. He is, she is not a good friend. Mais um. Vamos ver agora com o pronome it. It é ele ou ela usado para objetos, coisas, exceto pessoas. Para tudo, exceto pessoas, tá? Por exemplo, it's very cold today. Está muito frio hoje. Mas, teacher, o it não tem tradução. Realmente, o it não tem tradução. Mas a gente precisa ter um sujeito na frase. Se eu digo apenas is very cold, o que tá cold? O clima, eu tô falando de quê? Eu preciso colocar o it, tá bom? Então, it's very cold today. Is it very cold today? It's not very cold today. Mesma coisa que a gente está fazendo desde o começo. Afirmação, pronome is. Pergunta, o is antes do pronome. Negação, it is not. Vamos para o próximo. O próximo a gente já vai fazer junto. A gente vai fazer we e they, que são os que sobraram, tá? E lembra que you pode ser tanto você
quanto vocês. Daí você vai usar do mesmo jeito, vai usar are para os dois, tranquilo. Vamos para o we. O que é o we? Nós. Vamos lá, ó. We are going to that new restaurant. Are we going to that new restaurant? We are not going to that new restaurant. Afirmação, we are. Pergunta, are we? Negação, we are not. Simples. E aí o que vier depois é complemento, não se preocupa com isso não. Pensa só nesse comecinho. A maioria das mudanças no inglês acontecem apenas no início das frases, tá? Então o restante é tudo complemento. Vamos agora para o último pronome, they. They are our neighbors. Are they our neighbors? They are not our neighbors. Afirmação, they are. Pergunta, are they? Negação, they are not ou they aren't. Pode ser também. E aí, viu só? O que eu sugiro que você faça agora? Que você anote essas frases que eu te passei, que você anote esses bloquinhos do jeito que eu te mostrei agora, para você ter uma ideia visual do que é o verbo to be. E ele é simplesmente isso. Veja que é sempre a mesma coisa. Pronome e sujeito, ou pronome e verbo to be, pergunta, verbo to be, pronome, negação, pronome, verbo to be, not. Simples assim. Mas vamos praticar. Eu vou te mostrar duas frases agora e eu quero que você deixe aqui nos comentários a forma negativa e interrogativa de cada uma dessas frases. E a primeira frase é My mom is a nurse. Minha mãe é uma enfermeira. Como que eu diria? Minha mãe não é uma enfermeira ou a minha mãe é enfermeira. E a segunda frase é I'm going to Italy next year. Eu vou à Itália ano que vem. Como eu diria que eu não vou à Itália ano que vem? E como que eu perguntaria, eu vou à Itália ano que vem? Eu te deixo esse desafio aí para você responder aqui nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram também. See ya!